Capítulo 141, Velocidade Extrema. Tradução, do Coran Revisão, Zezim. A lança do arco-íris penetrante que foi dobrada até a metade de um arco flexionou de volta à sua forma original. O artista marcial no nível de pico do estágio de forjamento ósseo de armadura blindada negra foi enviado voando para trás por Lin Ming. Em contraste, Lin Ming nem sequer deu um passo para trás. Em tempos normais, Lin Ming iria investir e apunhalaria com a sua lança com uma energia formidável. Mesmo que sua lança não pudesse matar diretamente o inimigo, ainda deixaria um sério ferimento. Mas agora, se Lin Ming quisesse investir, duas bestas viciosas equivalentes ao nível inicial do estágio de forjamento ósseo estariam imediatamente à sua direita e esquerda, tentando dar o bote e matá-lo. Morram! Lin Ming gritou e a lança arco-íris penetrante varreu ferozmente os arredores. A ponta da lança foi preenchida com a verdadeira essência enquanto ela atacava e as duas cabeças das bestas viciosas imediatamente tremerão com uma intensa vibração de verdadeira essência e então explodirão. As duas cabeças das bestas viciosas eram como as melancias que estourarão. Puf! Puf! Os dois cadáveres sem cabeça caíram no chão, o sangue entrando em erupção como uma fonte jorrando de seus corpos. Graças ao tempo extra ganhado por essas bestas viciosas, o artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo que tinha sido enviado voando para trás por Lin Ming conseguiu recuperar a respiração. Ele se apoiou com o bastão e com a ajuda da elasticidade do bastão ele disparou para o frente. Ambas as mãos agarraram o bastão e miraram diretamente em Lin Ming. Ao ver o bastão vir até ele na visão de seus olhos, a boca de Lin Ming se curvou em um sorriso. Ele girou a lança arco-íris penetrante em suas mãos e deu um passo pulando para frente. Mas nesse único passo, Lin Ming alcançou uma velocidade aterrorizante. Hulk dourado quebrando o vazio. Sob os passos de Lin Ming, a distância já havia perdido o seu significado. Quando o bastão do artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo desceu, Lin Ming piscou na frente do artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo como se ele tivesse se teletransportado e estocou com a sua lança. Puff! A lança longa perfurou a garganta do artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo. Mesmo 10.000 movimentos poderiam ser quebrados com extrema velocidade. Quando a agilidade de alguém alcançasse o pináculo, matariam os seus inimigos antes que os inimigos pudessem reagir. O artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo não esperava que Lin Ming fizesse isso. Lin Ming ainda não havia mostrado uma velocidade tão horripilante e o resultado era que ele morreu na lança de Lin Ming. A lança arco-íris penetrante era como uma cobra venenosa que estava retornando à sua toca e aquela garganta artista marcial no pico do estágio do forjamento ósseo era uma toca muito grande e sangrenta. À medida que o artista marcial no pico do estágio de forjamento ósseo morreu, as outras bestas viciosas e artistas marciais do nível inicial do estágio de forjamento ósseo não eram párias para Lin Ming. Sob o poder e a velocidade alarmantes de Lin Ming, que era como um fantasma voador, a lança arco-íris penetrante era simplesmente como a foice de Deus da morte, pois ceifava a vida dessas bestas viciosas e artistas marciais. Sob a habilidade de movimento Hulk dourado quebrando o vazio de Lin Ming, mesmo que essas bestas viciosas e artistas marciais atacassem, todos errariam. Depois de matar várias bestas viciosas do estágio inicial de forjamento ósseo, Lin Ming conseguiu recuperar o fôlego por um breve momento. Então, 5 ou 6 fantasmas apareceram no Terra dos Sonhos. A maioria deles eram artistas marciais ou bestas viciosas no pico do estágio de forjamento ósseo, mas impressionantemente, havia na realidade um artista marcial com armadura de prata que estava no período de condensação de pulso. Um artista marcial no período de condensação de pulso. Bom, muito bom. Deixe-me dar uma olhada e ver quão grande é a disparidade entre o eu atual e um artista marcial comum no período de condensação de pulso.
Vendo a aparição de um artista marcial no período de condensação de pulso, o espírito de luta de Lin Ming queimou como um inferno furioso. Ele havia ouvido rumores de que o limite da força de Ling Sen era ser capaz de competir com um artista marcial no nível inicial do período de condensação de pulso. Mas a verdadeira essência do artista marcial com a armadura de prata não era tão rica, ele aparentemente acabou de fazer o avanço ao período de condensação de pulso e os meridianos em seu corpo ainda não tinham se conectado completa. Esse tipo de artista marcial no período de condensação de pulso era o mais fraco de todos. Se Ling Sen estivesse aqui, ele provavelmente seria capaz de matá-lo. Mas para Lin Ming lidar com ele era muito difícil. Agora, se Lin Ming quisesse, ele poderia adotar a abordagem mais sensata. Ele evitaria o artista marcial no período de condensação de pulso e usaria seu grande poder, sua velocidade e o fluido como a seda para colher os pontos dos artistas marciais e bestas viciosas no pico do estágio de forjamento ósseo. Esta era a melhor maneira de maximizar os pontos. De fato, todos os discípulos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios fariam o mesmo. Se eles enfrentassem um inimigo que não pudessem lidar, eles usariam esse método. Zhang Guanyu e Taku não eram a exceção. Esses dois indivíduos ainda não conseguiriam matar um artista marcial no período de condensação de pulso. Neste momento, eles só poderiam persistir o tempo que pudessem sob a vigilância desse artista marcial do período de condensação de pulso e tentar matar tantos inimigos quanto possível. Taku confiou em sua formidável força. Mesmo em uma situação em que vários artistas marciais do período de condensação de pulso aparecerão, ele ainda era capaz de encontrar seu caminho e matar de forma limpa um artista marcial no estágio do forjamento ósseo. Foi por isso que ele sempre estava em uma melhor posição que Zhang Guanyu e tinha tomado o posto de 2 graus lugar na pedra de classificação. Mas Ling Ming não tinha vontade de fazer isso. Ele sabia que, com os pontos que ele tinha, sua posição nos 10 melhores já estava garantida. Mesmo que ele matasse mais artistas marciais no estágio de forjamento ósseo para subir para um nível mais alto, qual seria o significado nisso? No passado, Lin Ming teve que lutar por recursos atingindo uma classificação mais elevada. Mas agora, Lin Ming já estava passando pelo teste de discípulos do núcleo e assim aproveitava os benefícios que não eram diferentes de estar nas 3 primeiras posições da pedra de classificação. Portanto, os pontos para ele agora não eram mais que nuvens no céu. Enquanto ele tivesse entrado nas 10 melhores classificações e obtivesse a lança pesada profunda e suave, isso seria o suficiente. Esquivando-se constantemente os ataques do artista marcial no período de condensação de pulso e matando os inimigos mais fracos. Assim, sua pontuação seria maior, mas o número de artistas marciais no período de condensação de pulso também aumentaria gradualmente. Portanto, Lin Ming perderia completamente a oportunidade de matar o artista marcial no período de condensação de pulso. O que Lin Ming queria saber não era quantos pontos ele poderia obter, mas qual era a diferença entre ele e um artista marcial comum no período de condensação de pulso. Morra! Lin Ming não foi lidar com os outros inimigos. Ele agarrou a lança arco-íris penetrante e voou diretamente para o guerreiro com a armadura de prata. Fora da matriz de 10.000 assassinatos, a 6ª vara de incenso já havia queimado até o fim. Este resultado foi o que várias pessoas anteciparão. 6 varas de incenso não eram muito longas. A última vez que Murongzi participou da avaliação matriz de 10.000 assassinatos, ela também persistiu 6 varas de incenso de tempo e finalmente, alcançou o ranking 28. Mas o que todos sabiam era que os 6 incensos de Lin Ming eram muito diferentes do que os 6 incensos do tempo de uma pessoa média. A velocidade com que ele matou seus inimigos era simplesmente angustiante. A 7ª vara de incenso acabou de acender. Lin Ming parece estar se aproximando do seu limite.
Durante este tempo, na matriz de 10.000 assassinatos, o rosto de Lin Ming estava vermelho com sangue e sua testa suava fortemente. Sob a distração das multidões de artistas marciais no estágio do forjamento ósseo, a pressão sobre ele enquanto ele lutava contra o artista marcial no período de condensação de pulso poderia ser imaginada. A disparidade entre um artista marcial no período de condensação de pulso e um artista marcial no estágio do forjamento ósseo era enorme, porque um artista marcial no período de condensação de pulso conseguiu conectar todos os meridianos do seu corpo. O inimigo que Lin Ming estava enfrentando tinha acabado de avançar para o período de condensação de pulso, de modo que os meridianos não haviam aberto completamente. Mas sua força extrema era verdadeiramente anormal. Se não fosse pelos movimentos de Rock Dourado quebrando o vazio, Lin Ming já teria sido cercado por inimigos enquanto enfrentava o artista marcial no período de condensação de pulso e sofreria uma derrota agonizante. Mesmo assim, com o passar do tempo, as feridas no corpo de Lin Ming começaram a aumentar gradualmente. Ele experimentou mais de uma dúzia de feridas em seu corpo e perdeu uma enorme quantidade de sangue. Houve várias feridas profundas onde até mesmo o osso podia ser visto. Embora Lin Ming tenha sido capaz de respirar como uma fole, expirar como um redemoinho e também tivesse o apoio da fórmula do verdadeiro caos primordial, ele já havia chegado ao seu limite. Durante esse tempo, Lin Ming tinha estocado aquele cavaleiro com armadura de prata com sua lança. Embora a lança tivesse penetrado a armadura machucado levemente o corpo, a verdadeira essência vibrante penetrava no corpo do cavaleiro com armadura de prata. Mas, apesar de Lin Ming ter derramado toda a sua verdadeira essência naquele ataque, ele ainda era apenas capaz de fazer seu inimigo tossir um pouco de sangue. Fluido como seda era capaz de matar o inimigo devido à vibração da verdadeira essência. No entanto, a verdadeira essência em um artista marcial no período de condensação de pulso era simplesmente muito espessa. Ele difundiu as vibrações até certo ponto quando o impacto aconteceu, no entanto Lin Ming não conseguiu matar seu inimigo em uma única estocada. Neste momento, a sétima vara de incenso tinha queimado menos da metade. Na matriz de 10.000 assassinatos, Lin Ming soltou uma tosse abafada e, de repente, foi expulso da terra dos sonhos da matriz de 10.000 assassinatos. A avaliação terminou. Enquanto estava sob o ataque e diversos artistas marciais e bestas viciosas no estágio de forjamento ósseo, Lin Ming ainda tinha sido capaz de ferir um artista marcial no período de condensação de pulso. Mesmo que este artista marcial no período de condensação do pulso fosse um fantasma conjurado pela matriz de 10.000 assassinatos, esse resultado foi suficiente para ele se orgulhar. Se essa notícia se espalhasse, isso criaria uma agitação dentro de todo o reino da fortuna do céu. No entanto, depois de ter ferido esse artista marcial no período de condensação de pulso enfrentando o ataque de tantos inimigos no estágio de forjamento ósseo, Lin Ming foi forçado a eliminar vários artistas marciais e bestas viciosas no estágio de forjamento ósseo. O resultado final foi que outro artista marcial no período de condensação do pulso tinha aparecido e este era ainda mais forte do que o outro. Devido ao aumento da pressão sobre Lin Ming, ele finalmente foi derrotado. Lin Ming desceu do altar e o olhar de todos já se voltara para a pedra de classificação. Eles queriam ver pessoalmente com os seus próprios olhos exatamente o quão alto Lin Ming conseguiria ir. Lin Ming tinha inúmeros fãs. Por exemplo, os jovens irmãos aprendizes juniores e as jovens irmãs aprendizes juniores do Salão Humano que apoiavam e adoravam Lin Ming, eles acreditavam que o onipotente Lin Ming poderia conseguir qualquer coisa. Mas discípulos mais velhos e sensatos que pensavam com a razão assumiram que o motivo pelo qual Lin Ming veio hoje foi para aquecer e ver o quão longe ele estaria de alcançar as 10 melhores posições. O mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios deu a Lin Ming 3 meses para chegar à classificação dos 10 melhores. Isso definitivamente não era uma data aleatória que ele havia estabelecido.
Que tipo de pessoa era o mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios? Ele deve ter visto o potencial de Lin Ming, estimou a velocidade de seu progresso e ele listou a série de prêmios. 3 meses para chegar às 10 melhores classificações, esse deveria ser o limite de Lin Ming. Caso contrário, se Lin Ming fosse frouxo mesmo um pouco, seria impossível alcançar os 10 melhores em 3 meses. Este Lin Ming quer surpreender o mundo com um único feito brilhante. Desde que ele ousou vir hoje, ele não deve estar longe dos 10 melhores. Mesmo que ele não possa entrar neste mês, ele deve conseguir no próximo mês. Um discípulo da morada celestial classificado o 20º comentou enquanto ele balançava seu leque. Quanto mais pontos alguém tinha, mais lento seria o cálculo na pedra de classificação. Até agora, vários tempos de respiração passaram e ainda assim não havia nenhum movimento na pedra de classificação. Lin Ming deveria estar perto dos 10 melhores. Milímetro. O julgamento do mestre do Palácio Marcial dos Sete Mistérios não deve estar errado. O fato de ele ter dado a Lin Ming 3 meses para avançar para os 10 melhores não era um palpite aleatório. Ele já deve ter visto através do potencial de Lin Ming e não queria deixar nada acidental. Lin Ming deve poder avançar para 10 melhores no próximo mês. Se assim for, ele pode até mesmo derrotar Zhang Guanyu na partida do 4 graus mês. Para derrotar Zhang Guanyu em 4 meses, isso simplesmente era muito amedrontador. Se irmão aprendiz Júnior Lin nos superar desta vez, eu simplesmente não sei como vou responder. O jovem que respondeu era um discípulo da morada celestial que estava classificado entre os 20 melhores. Estes dois amigos logo se formariam. Eles tinham sido discípulos durante 5 anos e entraram no Salão da Terra juntos e então entraram na morada celestial juntos. Eles eram muito bons amigos de toda a vida. Essas duas pessoas passaram e depois de saber que Lin Ming estava participando da avaliação, vieram especialmente para ver. Na opinião deles, para Lin Ming avançar para os 10 melhores em 3 meses, já era um mito inconcebível, algo que só se ouvia sobre as histórias de dormir para crianças. E agora, se ele conseguisse alcançar os 10 primeiros em 2 meses, eles realmente não seriam capazes de encontrar as palavras para descrever uma situação tão fantástica. Qualquer talento, gênio, monstro, malfeitor ou outro adjetivo, simplesmente não seria suficiente para descrever Lin Ming. Seus olhos estavam focados na segunda fila da pedra de classificação, enquanto esperavam a disposição mágica e ilusória para calcular os pontos. A segunda linha era o local onde o olhar das dezenas de discípulos estava localizado. Após várias horas mais, finalmente houve uma distorção de marca registrada na pedra de classificação. No entanto, essa flutuação na realidade apareceu na primeira linha. O quinto e o sexto nomes foram empurrados por alguma força invisível e o nome de Lin Ming apareceu impressionantemente entre eles. Lin Ming, classificação 6.